Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Camila Augusta Calage Dorito. Sou promotora de justiça. Atualmente trabalho na Promotoria de Combate de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Mulher, aqui em Campo Grande. E eu recebi esse convite, né? Até gostaria de agradecer a doutora Jaqueline e o doutor José Henrique para conversar com vocês, para ministrar uma aula sobre um tema que me foi sugerido. A aula inicialmente ia ser presencial, mas diante da atual fase que nós estamos vivendo, dessa pandemia, a aula hoje vai ser virtual, uma mini aula virtual. E desde já eu peço desculpas pela qualidade do vídeo, porque realmente eu não entendo muito dessas filmagens, dessas tecnologias, tá bom? E até minhas filhas falaram que a luz não estava boa, tá? Eu apaguei a luz, mas enfim. Hoje nós vamos falar, o tema que me foi sugerido é um tema, a culpabilidade, um tema da parte geral do direito penal, uma parte que eu gosto muito. E é um tema que sempre, né, também a parte da culpabilidade, a gente percebe que cai nos concursos, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho da natureza jurídica, da evolução histórica, dos seus elementos. Acredito que os elementos vai ser na outra aula e continuaremos também com as discriminantes, tá bom? Então, vamos lá. A culpabilidade. O que vem na mente quando a gente fala desse termo culpabilidade, né? Então, culpabilidade seria o quê? A possibilidade de se considerar alguém culpado pela prática de uma infração, né? Só que para a gente elaborar um conceito, né, sobre a culpabilidade, é necessário, né, primeiro estudar a natureza jurídica, né? Seria definir qual grupo, qual categoria que pertence esse instituto da culpabilidade. Então, a natureza jurídica da culpabilidade, segundo os doutrinadores, tem dois entendimentos. Aqueles que defendem o entendimento tricotômico ou tripartido, que são aqueles que defendem os três elementos do crime, né? Então, o crime seria um fato típico, ilícito e culpável, né? Então, a culpabilidade seria do agente e não do fato, né? Para oferir a culpabilidade, seria em relação ao autor, certo? E tem aquele entendimento bipartido, que é o entendimento dicotômico, onde são aqueles que consideram que o crime possui dois elementos, fato típico e ilícito. E a culpabilidade seria pressuposto da pena. Então, toda vez que se comete um fato típico ilícito, o sujeito fica passível de ser submetido a uma sanção penal, a uma censura por parte do poder do Estado, certo? Então, qual é o conceito certo? Qual a natureza jurídica? Os dois entendimentos tem admitido, né? Sobre a natureza jurídica da culpabilidade. E para a gente entender também um pouquinho mais da culpabilidade, vamos analisar rapidamente essa parte da evolução histórica, das teorias, até chegarmos ao importante, né? A teoria adotada pelo nosso Código Penal. Então, nós temos a primeira teoria que surgiu foi a teoria psicológica da culpabilidade, que foi justamente naquele sistema clássico do direito, né? Que a culpabilidade, então, seria um liame psicológico entre a conduta e o resultado, por meio da culpa e do dolo, né? Então, a culpabilidade estaria ligado à culpa e o dolo, o sistema clássico do direito. E depois foi evoluindo, nós chegamos na teoria psicológica normativa. Teoria psicológica normativa, que é o sistema neoclássico. Então, além do dolo e da culpa, outros fatores começam a ser analisados que integram a culpabilidade, né? Que seria a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa. E, por fim, nós temos a teoria normativa pura da culpabilidade, que é a teoria adotada pelo Código Penal.
inerente ao sistema finalista da ação, onde o dolo e a culpa, que antes eram figuras que integravam o conceito da culpabilidade, né, eles migram para a conduta típica. E essa teoria, ela é mais aprofundada quando a gente for tratar do erro do tipo e do erro da proibição. Acho que na próxima aula ou ainda na outra. Mas o que é importante, então, é a gente ter em mente que essa teoria normativa pura da culpabilidade, ela também se subdivide em duas teorias, que é a subteoria estrita ou extremista e a teoria limitada, e essa mais específica do Código Penal. Então, o Código Penal adotou a teoria normativa pura da culpabilidade na subteoria limitada. E qual que é a diferença das duas? Então, em relação à culpabilidade, elas são idênticas, elas apresentam os mesmos elementos. Então, em relação à estrutura da culpabilidade, ela apresenta os mesmos elementos, que são a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. O que difere essas duas subteorias é em relação ao tratamento das discriminantes putativas, né, daquelas causas excludentes. Então, o que difere as duas é basicamente isso. Por quê? Sucintamente, né, vou falar para vocês, porque na teoria estrita ou extremista, qualquer tipo de discriminante putativa é tratado como erro de proibição, né? E o Código Penal não, ele adotou a teoria limitada, por quê? Porque tem uma distinção entre o erro de proibição, que é o estipulado descrito no artigo 21 do Código Penal, e o erro do tipo, que é aquele erro sobre situações fáticas. Então, o Código faz essa diferença. E isso que diferencia essas duas subteorias da teoria normativa pura. Então, a teoria adotada pelo Código Penal em relação à culpabilidade, teoria normativa pura da culpabilidade com a subteoria limitada, certo? Como eu falei, em relação à estrutura da culpabilidade, não muda. Então, eles defendem esses 3 elementos da culpabilidade, que nós vamos falar bastante, né? Seria a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Vamos explicar cada um desses elementos e também cada um desses elementos possui suas causas dirimentes, que são aquelas que excluem a culpabilidade, certo? Então, nós vamos estudar os elementos e as dirimentes desses elementos também nas aulas posteriores, certo? A culpabilidade. Então, o primeiro elemento da culpabilidade que nós temos é a imputabilidade. O que seria a imputabilidade? Qual é o conceito? Vou abrir o código aqui para vocês. Qual é o conceito da imputabilidade? O nosso Código Penal, como diversas outras legislações, ele não definiu o conceito de imputabilidade, certo? Ele não descreveu o que seria a imputabilidade. Ele fez um caminho diverso, um caminho contrário. Ele limitou-se a descrever as hipóteses em que a imputabilidade está ausente, ou seja, ele descreveu a inimputabilidade. Isso nós encontramos no artigo 26 do Código Penal, que eu vou até ler para vocês aqui. É o título 3º, né, da imputabilidade penal, e ele diz: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, com esse dispositivo, que o Código, né, define o conceito que ele estabelece o que é inimputável, a inimputabilidade. Então, através dele, a gente consegue formular um conceito da imputabilidade.
Então, a imputabilidade, que seria? Seria aquela capacidade mental de entendimento e de autodeterminação conforme esse entendimento, né? Pela leitura do artigo 26, a gente consegue definir isso. Então, além de ter uma capacidade mental plena, né, uma capacidade mental plena de entendimento, ele deve ter totais condições de controle dessa vontade. Por isso que fala de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a gente tem a capacidade de entender que tal fato é crime, que tal fato é contrário ao direito e de determinar-se. Fica bem claro, então, que esse dispositivo do artigo 26 do Código Penal, a imputabilidade apresenta dois elementos, o intelectivo, a capacidade mental, e o volitivo, que é o domínio da vontade. Fica bem claro para a gente que depende desses dois fatores, certo? Em relação ao critério, né, que o Código adotou em relação à imputabilidade. Então, em relação à imputabilidade, além desse artigo 26, que nós vamos tratar já para falar das teorias que o Código adotou, nós também temos o artigo 27. O artigo 27, ele diz o seguinte: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeito às normas estabelecidas na legislação penal. Então, antes de a gente estudar do artigo 26, do artigo 27, que trata também dos casos dos inimputáveis, que são os menores, fica bem evidente aqui o critério adotado pelo Código, que é o critério cronológico. Então, a partir de 18 anos, todo mundo é presumidamente imputável, certo? Essa é a disposição do artigo 27 e também está na nossa Constituição, artigo 228. Então, o que diz aqui nesse artigo 27? Que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Então, em relação à menoridade, o Código adotou esse sistema cronológico, biológico, ao definir a idade. E também uma presunção absoluta em relação aos menores, certo? Todo menor de 18 anos, né, independente do grau de discernimento, de inteligência, ele é considerado inimputável, certo? Já os maiores de 18 anos, né, não, é uma presunção relativa. Por quê? Porque todo ser humano, a partir quando completa 18 anos, ele é presumidamente imputável. É uma presunção relativa, admite prova em contrária, e que nós vamos tratar disso, que é uma prova, né, pericial, tá? Então, geralmente tem essa questão envolvendo a presunção, nos casos de imputabilidade, nos casos dos menores de 18 anos e dos maiores de 18 anos. Então, tem essa diferença, uma presunção absoluta, outra é presunção relativa. Eu até anotei aqui para não esquecer isso para vocês, que eu já vi alguns concursos, certo? Aproveitando aqui que a gente está falando do artigo 27 também, da questão da menoridade, maioridade penal, também a gente escuta, né? Nós lemos bastante a respeito de discussões em relação, né, a se 18 anos ou se a gente abaixa a questão da maioridade penal. Mas o que é interessante aqui também para vocês aprenderem, relembrarem, é em relação a esse outro artigo, né, que além dessa questão de discernimento do adolescente de 16 anos, tem uma norma constitucional, que é o artigo 228. E em relação a isso se discute muito, porque alguns consideram que por ter essa disposição lá no artigo 228 seria uma cláusula pétrea implícita, né? Apesar dela não estar.
lá no artigo 5º da Constituição, ela é considerada um direito fundamental e uma cláusula pétrea implícita. Então, somente seria possível uma alteração com uma nova Constituição. E tem aqueles que defendem que não é uma cláusula pétrea, que não é uma... Desculpa, que não seria uma cláusula pétrea, mas sim uma norma constitucional com possibilidade de alteração através de emenda constitucional, que é uma norma que está lá no capítulo que trata da família, da criança, do adolescente, e seria possível de emenda constitucional, e existem, inclusive, várias emendas nesse sentido para serem apreciadas pelo nosso Congresso, tá? Voltando lá para o artigo 26, que trata da inimputabilidade, e que nós conseguimos entender um conceito de imputabilidade com isso, outro dado importante que traz o artigo 26 quando ele nos mostra, né, nos revela qual seria o momento para a constatação da imputabilidade. Então, quando o artigo fala que é isento da pena o agente, né, que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o tempo da ação ou da omissão. Então, no momento da conduta, no momento da ação ou da omissão. Isso decorre mesmo da teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal, né, que é adotado para o tempo do crime. E vocês podem perguntar, né, mas e as alterações posteriores? O que provoca se a pessoa, né, adquire depois de praticada a ação, a omissão, uma doença mental, enfim, algum problema relacionado à doença ou desenvolvimento. Essas alterações posteriores, elas geram efeitos somente processuais, certo? Nós temos o artigo 152 do Código de Processo Penal, que eu também acho interessante a gente dar uma lida. Esse artigo 152, ele trata justamente disso, do Código de Processo Penal. Se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça. Observado o parágrafo 2º do artigo 149. E aí o parágrafo 2º ainda fala o seguinte: o processo retomará o seu curso desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de requerer as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. Então, se após a infração o agente é cometido por alguma enfermidade mental, o processo fica suspenso, aguardando o restabelecimento do autor, do réu. Ok? Continuando aqui. Então, esse primeiro elemento, a imputabilidade, nós já vimos, né, o que seria a imputabilidade através do conceito da inimputabilidade. E quais são as causas de inimputabilidade? Então, nós já vimos uma, quando lemos o artigo 27, que seria a menoridade. Os menores de 18 anos é uma causa de inimputabilidade. E quais são as outras causas de inimputabilidade? O próprio artigo 26 fala: doença mental, desenvolvimento mental incompleto, a terceira. A quarta, desenvolvimento mental retardado, que diz o artigo 126. E também lá no artigo 28 nós temos outra causa de inimputabilidade, que não sei se vai ter tempo da gente falar hoje, mas a gente pode continuar, é embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou causa maior. Certo? Então são essas: menoridade, artigo 27, doença mental, artigo 26, desenvolvimento mental incompleto, artigo 26, desenvolvimento mental retardado, artigo 26, embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou causa maior, que é o artigo 28, certo? Os sistemas, os critérios para identificação da inimputabilidade adotados pelo Código Penal, no artigo 26. Eu adiantei lá, na verdade era para falar aqui, nós já vimos que no artigo 27, quando trata da menoridade, é um sistema biológico, um sistema cronológico, né?
Só que além desse sistema adotado, né, em relação à minoridade, nós temos o artigo 26, que ele trata de 3 causas de inimputabilidade. E quais foram os sistemas, os critérios adotados pelo Código Penal? Então, antes de falar, nós temos 3 critérios: o critério biológico, o critério psicológico e o critério biopsicológico, certo? O critério biológico é considerado inimputável todo aquele que apresenta uma doença mental, todo aquele que apresenta uma enfermidade mental, seria considerado inimputável. A gente pode perceber que não foi essa a teoria adotada no artigo 26 pelo Código Penal. E uma das críticas, né, que fazem em relação a esse sistema daria muito valor somente à perícia, porque bastaria o perito concluir que tem uma doença mental e o juiz não precisaria analisar mais nada. Sistema psicológico. O sistema psicológico é totalmente contrário, né? É considerado inimputável todo aquele que apresenta uma alteração do comportamento no momento da conduta. Então, todo aquele que apresenta um comportamento alterado no momento da conduta seria considerado inimputável, independente de apresentar doença mental ou enfermidade mental. Certo? E aqui também a crítica é porque não precisaria de perícia, não se precisaria apurar a enfermidade mental de alguém irrelevante e às vezes poderia conferir muito poder ao magistrado. E o último critério é o critério biopsicológico. Que pelo próprio nome a gente pode perceber que combina os 2 outros critérios, o biológico e o psicológico, que seria, né, uma fusão desses 2 sistemas, desses 2 critérios. E também conseguimos perceber que foi esse o adotado pelo legislador no artigo 26, ao descrever essas causas de inimputabilidade, que seria o critério biopsicológico, ao analisar a questão psicológica e a questão da enfermidade também, por exigir tanto a análise do magistrado como também o trabalho do perito, a perícia. Porque ele diz o seguinte, vamos ler lá de novo: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Critério biológico. Né? Então, assim, ele tem doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A perícia que vai analisar. Era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter lícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Caráter psicológico. Certo? E por isso que nós falamos que os maiores de 18 anos são presumidamente imputáveis. A presunção é relativa, porque ao completar 18 anos, todos são considerados imputáveis, salvo a prova pericial em contrário, que deve reconhecer tanto a doença ou a enfermidade e também se ele tinha ou não, ao tempo da ação da omissão, possibilidade de entender e de autodeterminar-se, como diz o artigo 26. Certo? Ok. Então, continuando aqui as causas de inimputabilidade, a primeira delas que nós vimos e nós já comentamos um pouquinho em relação à minoridade. Então, a minoridade, ela está descrita no artigo 27, no artigo 228 da Constituição. Vimos que é um critério cronológico e ao fazer 18 anos, ele é considerado imputável. O menor de 18 anos, ele responde por atos infracionais, está sujeito à legislação especial, que é o Estatuto, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A idade de 18 anos foi estabelecida de acordo com a política criminal de cada país, certo? O nosso adotou 18 anos e, como foi falado lá no início, presunção absoluta, não se admite prova em contrário.
Então tem o menor tem cargo público, está na universidade, enfim, ele é considerado inimputável, não admite prova em contrário. É interessante falar também que em relação à minoridade, o STJ tem até a súmula sobre isso, ele entende que a minoridade deve ser provada, súmula 74, deve ser provada por prova documental. A minoridade deve ser provada com documento hábil, então requer prova documental. Certidão de nascimento, RG, carteira de estudante, passaporte, então requer a minoridade prova documental. E uma questão também que vocês podem perguntar em relação à emancipação civil, o menor que tem a sua emancipação civil, ele responde ou ele não responde penalmente, a emancipação civil tem ou não reflexos no direito penal? O que a gente responde? Não. A capacidade civil, ela não se confunde com a capacidade penal. O menor de 18 anos emancipado civilmente, ele é considerado inimputável. Ok? Também, preparando a aula para vocês, eu vi uma disposição que às vezes costuma também essas exceções e essas disposições diferentes. Nós temos no Código Penal Militar, que no artigo 50 diz o seguinte: o menor de 18 anos é inimputável, salvo se, já tendo completado 16 anos, revela suficientemente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, faz uma ressalva relativa aos menores de 16 anos. Só que o entendimento é que esse artigo, não foi recepcionado pela Constituição de 88. O Código Penal Militar é anterior, então ele não foi recepcionado, diante das disposições do artigo 228. Outra questão também que costuma abranger essa questão da minoridade é a questão dos crimes permanentes e a superveniência da maioridade penal. Então, o que seriam os crimes permanentes? São aqueles que a consumação se prolonga no tempo por vontade do agente, certo? Então, ele inicia uma conduta delituosa menor e durante a prática, já que eles são permanentes e se prolonga ao tempo, ele adquire a maioridade. Ele responde, não responde, ele responde por quê? E para responder essa pergunta, tem um exemplo aqui que geralmente é uma circunstância difícil de ocorrer na prática. Então, a gente costuma pegar esses exemplos da doutrina mesmo, que eles citam o artigo 159 da extorsão mediante sequestro. Então, privou a vítima, o autor privou a vítima de liberdade, ele é menor de idade. E durante o cativeiro, ele adquire a maioridade. O que ele deve responder? Ele somente responde pelos atos após completar 18 anos. Só dos atos praticados após 18 anos. Nesse tempo que ele privou a vítima, ele praticou tortura, só que depois da tortura, que ele completou 18 anos. Então, ele não responde. Ele vai responder somente pelos atos praticados após completar 18 anos. Ok? Esse é um assunto também que costumam perguntar, Antes de nós continuarmos, a questão das outras causas de inimputabilidade, que são a doença mental, o desenvolvimento mental, como nós já temos um tempinho aqui, eu gostaria só de falar 2 pontos sobre a culpabilidade, antes de nós continuarmos os elementos e as causas de inimputabilidade, que eu acho interessante também para vocês, que costuma cair também em prova de concurso. São 2 termos que você já deve ter escutado falar. Primeiro deles, depois eu volto lá para os elementos da inimputabilidade, mas eu gostaria de conversar, antes de acabar meu tempo, sobre a co-culpabilidade.
Você já ouviu falar desse termo co-culpabilidade? Co-culpabilidade, então, é um termo defendido pelo um doutrinador argentino, Eugênio Zaffaroni, e ele explica que a co-culpabilidade seria uma concorrência de culpas. Então, o que esse doutrinador ele nos explica, ele nos ensina? Ele fala o seguinte, que além do agente que praticou o crime, que é culpável, aquele que pratica o crime, há mais um agente também culpável. Resumidamente, ele diz o seguinte, ele ensina esse doutrinador, que nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades na vida. Existem algumas pessoas que foram excluídas, marginalizadas, não tiveram mesmo as mesmas oportunidades, quer seja de educação, de cultura, de valores, elas foram excluídas pelo Estado, pela família e pela sociedade. E esse autor, ele defende, eu tinha anotado uma parte aqui dele, mas ele defende o seguinte, que essas pessoas, né, elas têm que responder pelo delito, mas de uma forma mais branda, porque ele não seria o único culpável. Ele explica que essas pessoas que foram marginalizadas, né, o crime seduz, é mais atrativo. E por isso, diante dessa marginalização do Estado, da sociedade, deveria responder, mas de uma forma mais branda. E costuma-se indagar, né? Essa teoria, ela tem previsão legal? Não, ela não tem previsão legal. Ela pode ser usada aqui no Brasil? Tentam usá-la aqui no Brasil? Tentam. Então, quem defende essa teoria costuma solicitar que seja aplicada para o autor, nesses casos de pessoas excluídas, marginalizadas, uma atenuante, que é a atenuante do artigo 66, atenuante genérica inonimada. Vou ler rapidinho aqui para vocês. Então, se aplicaria como essa atenuante, porque o artigo 66, ele diz o seguinte, a pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior, embora não prevista expressamente em lei. Então, faz essa ressalva de ausência de previsão legal. Só que eu já digo que o STJ, ele não tem admitido essa aplicação dessa teoria do Zaffaroni. Tem até algumas jurisprudências que eu tinha separado aqui para vocês, mas depois eu envio da não aplicação, certo? E tem outros doutrinadores também que defendem para aplicar na dosagem da pena e na primeira etapa do artigo 59, quando o juiz analisa as circunstâncias judiciais. Também tem alguns doutrinadores que defendem que o juiz deve perguntar no interrogatório do réu das oportunidades sociais para eventual aplicação dessa teoria. Mas os nossos tribunais não aceitam ainda essa culpabilidade. E diante dessa culpabilidade, nós também temos a chamada culpabilidade às avessas, defendida por Gregório Moura, que essa culpabilidade às avessas se relaciona-se o que à criminalidade econômica. Então, esse doutrinador fala o seguinte, que as pessoas de classe social mais elevada, que tiveram melhores oportunidades de vida, que são dotadas de poder econômico e que mesmo assim praticam ilícitos abusando desse poder econômico, elas devem ter um tratamento mais rígido. Então, faz uma crítica inclusive sobre o abrandamento da sanção de alguns delitos, como os delitos de ordem tributária, onde existe a possibilidade de pagar e a pessoa não é nem processada criminalmente. Então, ele tece uma crítica sobre isso e fala que, ao contrário, essas pessoas de alto poder econômico, que abusam desse poder econômico, deveriam ter um tratamento, sim, mais rígido. E ela tem previsão legal? Também não tem previsão legal. Pode ser aplicada no Brasil? Pode ser aplicada no Brasil. E aí, já que uma é aplicada como atenuante, a outra pode ser aplicada como agravante? Essa é a dificuldade. Não pode ser aplicada como agravante. Por quê? Porque agravante
como o próprio nome viu, e eu não sei se vocês já viram essa parte das penas, ela agrava a pena, ela aumenta a pena, ela prejudica o réu. E sempre que é prejudicial ao réu, tem que ter previsão legal. Então, não pode existir uma agravante inanimada como uma atenuante, certo? Certo. Mas aqueles que falam da possibilidade de utilização defendem também na aplicação da pena, naquela primeira hipótese do artigo 59, onde o juiz vai analisar as circunstâncias judiciais. Então, ele pode analisar como personalidade. Então, são aqueles que defendem essa aplicabilidade da culpabilidade às avessas nesses casos. Eu vou anotar e dar uma paradinha por aqui, para depois nós estudarmos continuar sobre as causas da inimputabilidade, que só nós só vimos a menoridade, continuar estudando o artigo 26, as outras causas, tá? Para não ficar muito cansativo para vocês. Se cuidem, espero ter ajudado, fiquem em casa e até a próxima aula. Obrigada!